aquele avião, a gente tá comentando antes de começar o programa, aquele avião que sumiu no meio do Pacífico. Esse caso, como que ficou? Nenhuma Esse informação? caso é engraçado, né? A gente não tem nada desse avião. Mas a situação, o que foi que aconteceu? Ele saiu de onde, ia pra onde? O Vilela tá falando do Malaysia MH370. Esse é o número do voo. Esse é um voo que decolaria lá de Kuala Lumpur, na Malásia, e tava indo, agora não lembro se é Pequim, acho que é Pequim, ia pra Pequim. Ia pra algum lugar na China. Tá. E uns 40 minutos depois da decolagem, ou um pouquinho mais, ele, no meio ali desse oceano, não sei se é o Oceano Índico, não sei agora, minha geografia fugiu agora, mas ele tinha que reportar uma posição em um ponto específico no espaço. É um latitude e longitude. Reportar significa reportar assim. Ele sai, vai subindo e o avião segue uma trilha no ar, que é invisível, mas são posições de GPS. Em altitude e... Não, é latitude e longitude. Né? Leste-oeste, norte e sul. E aí, quando ele passa, o plano de voo é em cima desses pontos. E em alguns pontos ele precisa ou trocar de frequência do controle de voo, ou reportar uma posição. Nesse caso, existiu acho que é posição... Não lembro agora. Eu ia falar Tazil, mas não sei se é Tazil. Mas enfim, ele tinha que reportar em determinada posição para trocar de controlador. E quando chega bem perto dessa posição, ele fala, o comandante do voo, fala com o controlador e fala: obrigado, boa noite, e vai trocar para o outro. Só que nesse momento é desligado o transponder, o avião fica invisível, ele não se comunica com o outro, e aí começa toda a história. A Netflix fez um documentário desse... Eu não assisti aí. Cara, é um suco de teoria de conspiração. Que você não acredita. Fato mesmo não tem nenhum, é só os caras imaginando o que poderia ter acontecido. Existem os fatos, mas como ninguém sabe o que aconteceu, aí... Nós tem um cara lá, um tal de Jeff Wise. Esse é um jornalista. Que ele até no início, as pessoas até respeitavam ele, mas ele pirou na batatinha de um jeito. O que ele fala? Puta, ele escreveu um livro falando até de que um agente russo tinha conseguido com um laptop entrar no porão eletrônico do avião, conectar o laptop no sistema do avião e passar a controlar o avião remotamente através do laptop. Cara, não conhecer nada como é que funciona o sistema de avião pra falar uma coisa dessa. Uma outra teoria dele é que o avião não foi pro sul. Sei. Ele foi pro norte e pousou em alguma base russa. O cara tem tara com russo, porque ele coloca russo em todos os lugares. Ele acha que foi alguma coisa que os russos fizeram pro avião sumir. E, pô, a Netflix coloca esses negócios, sabe? E o contraponto fica muito sutil. Sei. Então, a gente vive numa época que a garotada mergulha nessas teorias de conspiração, né? E a verdade tanto faz, né? Eu acabei fazendo a minha mesmo. Fiz uma live contando a minha teoria a respeito do Malásia. Alienígena. Não, a minha é até mais plausível do que a do cara. Qual que é a tua teoria? A minha teoria é o seguinte: o cara... foi premeditado, é um suicídio que a gente chama de coletivo. Já tem alguns fatos na história de algumas pessoas que se suicidam e levam outras junto. O piloto, no caso. O piloto, no caso. O comandante, no caso. Comandante, no caso. O que eu acho... Tem um livro, assim, chama O Sobrevivente. Já leu esse livro? Não. Cara, é muito bom. Acho que vão fazer um filme. Só antes de você contar a tua versão... Posso estar enganado. É do Palahniuk, o mesmo cara do Clube da Luta. E é um cara de uma seita fanática, assim, de religião. E ele pega esse avião, sequestra, pousa em algum lugar, todo mundo desce, ele sobe com o piloto ou com alguém pra ajudar ele, até colocar no piloto automático, o cara pula de paraquedas e ele deixa no piloto automático até uma hora que vai acabar o combustível e ele fica contando a história dele inteira nesse negócio pra ficar na caixa preta ou em algum lugar registrado. Isso é muito louco, cara. Interessante. Mas qual que é a sua ideia? Até um plot. Um suicídio, né? Então, acho que foi premeditado e assim... você tem duas pessoas no cockpit, né? Então, se um cara quer e outro não quer, não vai acontecer. Então você precisa eliminar alguém ali dentro. Matar. E existe uma maneira de fazer isso,
Que eu não vou falar qual que é, obviamente, mas existe uma maneira de fazer isso dentro desse avião específico que eles estavam. Acho difícil, mas se você usar uma arma... Não passa pela detecção de metal, é isso? Não passa. Bom, o piloto... Alguns países permitem que o piloto ande armado, o cara tem autorização, sim. Ah, não sabia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Tá. Então, determinados pilotos têm autorização para andar armado. Se é um cara desse, poderia matar outro cara com lá eu não sei, Mas dar tiro a bordo é complicado. Porque você pode furar o avião e causar um dano estrutural por causa da pressurização. Então não foi arma que eu acho, tá? Tá bom. Foi uma outra arma, uma arma branca. Eu achei que você ia falar envenenamento. Não. E aí ele neutralizou o copiloto. Tá. E veja, o avião tá voando e ia começar a servir o serviço de bordo. Certo. Porque é um voo de 6 horas. Então, jantar ia ser servido. Aí o cara não fala nada. Ele só fala para as comissárias, eu e o fulano de tal aqui estamos tranquilo, não queremos comida, pode serviço, vida que segue. Tá. Ele tinha conhecimento de algumas coisas do avião, até de desligar o sistema de entretenimento. Como ele desligou o transponder e desligou outras coisas também do avião, ele tinha um conhecimento técnico razoável. Então ele desliga o sistema de entretenimento, que é onde aparece o mapa que alguém poderia ver para onde estava indo. Exato. Ia falar, opa, não estou indo para a China, o que está acontecendo? Então ele desvia a rota. Ele desvia a rota. Nesse momento que ele desliga o transponder, ele fica invisível para o radar secundário. Mas o radar primário, que é o que emite uma onda, pega um eco de volta, esse funciona. Só não tem informação quem que altitude que está mais ou menos e velocidade também mais ou menos. Mas existe um ponto. Aí o que acontece? Quando ele desvia e não tem mais comunicação, no dia seguinte o governo fala, a última posição é essa e vão procurar naquele local. Só que o governo da Malásia já sabia, o governo não, os militares, não sei se o governo sabia ou não, os militares já sabiam que o avião, alguma coisa tinha cruzado o espaço aéreo da Malásia em direção oposta àquele voo. E que não foi interceptado. E não foi identificado também. Não foi identificado. Tá. Isso posteriormente foi na investigação. Foi? Tá. Foi. Mas naquele momento não. E esse voo aconteceu na fronteira entre a Malásia e o país que fica em cima, que é qual mesmo? Vê pra gente um mapinha, acho que até legal colocar na tela pra gente entender China, Malásia, onde tá. O Tucci é um cara que manja pra caramba de geografia. Antes de pesquisar, eu quero saber a opinião dele, porque com certeza ele vai errar. O que fica em cima da Malásia? Fica em cima da Malásia, responda sem olhar no Google, Tucci, por favor. É Singapura, não? O avião. Tá certo. Você vai ver aí? Deixa eu ver aqui o que faz fronteira aqui. Malásia. Abrir o mapa aqui. Tailândia, tá bom. Mas não é Tailândia, não. O que é isso aqui? Acharam um mapa legal? Aqui tem tudo? Boa. Que país que é, hein? Acharam? Eles vão... Eu achei aqui. Achou aí? Qual é o país que fica em cima da Malásia? E o oceano é o Golfo da Tailândia. Tailândia mesmo? Falaram que é Tailândia. Malásia, então é Tailândia. Tailândia, Vietnã e Filipinas perto, tá? Então é Tailândia. Mas aí, coloca o mapa pra gente, tá? Ele veio, quando ele faz a curva, e como foi premeditado, ele vem cruzando no invisível entre a fronteira da Tailândia e da Malásia. Certo. Por que eu acho que ele fez isso? Isso é a minha teoria, tá? Porque... Ora ele tava no espaço aéreo da Tailândia, os caras, opa, tem alguma coisa... Ele foi na linhazinha. Ele foi na linhazinha, assim. Tá. Aí hora o cara tá lá, os caras, opa, tem um bagulho aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Aí o cara vai pro espaço aéreo do outro. Aí esse aqui fala, não, isso aí é problema da Malásia. E a Malásia é a mesma coisa, isso aí é problema da Tailândia. E o cara passou no meio ali. O sinal de radar indica que ele fez uma curva à esquerda antes de entrar no mar de Andaman. Olha lá. Isso. Malásia. Tá vendo ali, Tailândia, Kuala Lumpur foi de onde ele decolou. Entendi. Aí ele tá andando lá em cima na linha vermelha, sim, entre a divisa. E aí quando ele entra nesse mar entre Jakarta, aqui na Indonésia, ele não vai entrar em espaço aéreo indonésio. Tá. Então ele faz uma curva primeiro para a esquerda e passa em cima da cidade onde o comandante nasceu. Aí depois ele vira à direita e vai subindo, sobe ali no mar de Andaman. Sim. E aí ele circunda
a Indonésia, né? Acho que é a Indonésia, né? A capital é Jakarta, acho que é a Indonésia, né? Quem é bom de geografia, acho que é. Ele circunda e aí ele vai pro sul, que é o Oceano Índico, aberto. A gente não conhece nada do Oceano Índico, cara. É mais desconhecido do que Marte. A gente conhece mais Marte do que o Oceano Índico. E aí ele voa até acabar o combustível. Num lugar aberto. Aí, pô, o radar só pega até ele fazer a curva ali em cima da Indonésia. Depois não tem mais sinal de radar. Como é que sabe que o avião foi para lá? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião... deixa eu só voltar um pouquinho. Por que ele falou que tava tudo bem e serve a comida aí? Porque aí ninguém encheu o saco dele. Entendi. Senão, se o passageiro sente que algumas teorias falam assim, ele despressurizou o avião. Não. Se ele despressuriza o avião, aí vai cair máscara de oxigênio, aí já vou começar a perguntar o que tá acontecendo. Aí a vida dele lá na frente, pro que quer que ele estivesse fazendo, vira um inferno. Então, se ele faz um voo normal de 6 horas, o cara tá pensando, já tô quase chegando lá em Pequim. Porque de noite, ninguém sabe pra onde o avião tá indo. Muita gente tá dormindo. Exato. E aí, como que sabem que ele foi pro sul? Porque os motores do avião têm um computador específico. E em algumas empresas aéreas... O que ele controla? Ele manda informação pro satélite de como tá a saúde daquela turbina. O pessoal chama de turbina. Eu falo motor. Pessoal, quando eu falar motor, vocês já pensam que é turbina, tá? Porque eu falo o nome certo. E essa informação vai para o satélite. Só que isso é um opcional. Quando você vai comprar o carro, não tem você quer banco de couro, quer não sei o que. Isso é um opcional. Que a Malaysia não tinha a empresa aérea. Mas o sistema existe no avião. Então o que acontecia? O computador do avião mandava informação para o satélite. Falava, eu tô assim. Aí o satélite respondia, você não tem assinatura, então não vou mandar para a Malaysia. Então isso se chama ping. Ele tá pingando o satélite. E não volta a informação. Então só sai ping do avião. E aí, o cara que cuida desse satélite, que é a Inmarsat, ele falou, a gente tem informações deste avião pingando o satélite. O satélite ele é geoestacionário, ou seja, ele está numa posição em que ele gira junto com o planeta, na mesma velocidade, então ele está no mesmo lugar. E eles falaram, se a gente consegue medir a frequência dessa onda que está saindo do avião e vindo para cá, através de efeito Doppler, a gente vai saber se ele está indo para o sul ou para o norte. Olha, efeito Doppler, para quem não sabe, moçada, sabe quando você está na rua e vem uma ambulância e passa assim e faz uau, 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 e aí muda a frequência dela. Quando ela tá se afastando é um som, quando ela tá vindo é um outro som. E aí eles calcularam essa frequência e falou, esse ruído aqui é de quem tá indo, não é de quem tá vindo. Então ele foi pro sul, ele não foi pro norte, porque se ele fosse pro norte, ele ia entrar no território, acho que da China, se não me engano, lá em cima, lá em cima. E aí, entrou em território chinês, acabou. O chinês tá ali acordadão, vendo tudo, vai saber. Então ele foi pro sul. Acabou o combustível e o avião foi pro saco. Faz sentido. E aí as pessoas pensam assim, mas e o fato de passar em cima da cidade dele... Então, E as pessoas pensam, mas por quê? Por que levar outras pessoas? Aí eu já não sei. Aí só a psicologia que tem que explicar vai isso. Saber, né? Mas jeito de chamar atenção, sei lá. E lá no sul do Oceano Índico é onde foram fazer as buscas depois de alguns dias, quando descobriram, o avião não foi para ir para onde vocês estão pensando, onde o pessoal achou que caiu. E como tem esses pings, significa que são 6 pings, se eu não me engano. Era um ping a cada meia hora, alguma coisa assim, ou 1 hora. E cada meia hora, insider aqui. Quanto que anda? Anda aí uns 900 quilômetros. Caramba! E aí tem o último ping não foi completado. Então provavelmente é na hora que acaba o combustível. Aí a partir daquele ponto ele só tem mais X tempo de voo até chegar. Acabou o combustível, o computador do motor ele é alimentado pelo próprio motor girando. Entendi. Como não tem mais o motor funcionando, não tem mais o ping. Então ficou meio ping só. Aí os caras desenharam um círculo nesse 7º arco a partir da posição do satélite e estão fazendo as buscas lá.
Eu acho que dificilmente vão encontrar esse avião. Eu adoraria que encontrassem... Isso vai pro fundo sempre ou boia alguma coisa? Ah, vai pro fundo. Não, algumas coisas boiam sim, porque foi encontrado... Aliás, é um negócio interessante. Foi encontrado um pedaço de flaperon. Flaperon é... Flaperon, só um minutinho. O que é flaperon mesmo, o Lene? É aquele macarrão com molho, a milanesa, a bolonhesa e 4 queijos ao mesmo tempo. Flaperon, tá, obrigado. Então. Beleza. Flambado, desculpa. Flambado, tá, claro. O que é o flaperon? Flaperon, pra quem voa aí, ou se vê atrás da asa do avião, às vezes desce um flap, assim. Sim, faz isso daqui. Isso, faz aqui. Na hora de lá. descer ou de subir? Nos dois. Pra decolar e pra... Na hora de descer ele tá mais pronunciado. Na hora da decolagem ele tá um pouquinho mais pra dentro. Ele aumenta a sustentação em baixa velocidade. Tá. Tu que é um cara matemático, isso é fácil de explicar. Total. Total, assim. Tipo, eu já tô imaginando, claro. Porque ele aumenta a área do avião, é isso? A área de... Ele aumenta um pouquinho a área, mas ele aumenta a curvatura da asa. E a curvatura da asa é responsável por uma grande parte da sustentação. Porque vem o vento aqui que passa por cima. Quanto mais você curva o vento que passa por cima, menor a pressão que é gerada em cima da asa e mais sustentação ele tem. E como na fórmula da sustentação de um avião, a velocidade é elevada ao quadrado, então uma diminuição de velocidade diminui muito a sustentação. Aí quando você aumenta outras coisas, tipo a área da asa e a curvatura dela, você está recuperando aquilo que a velocidade está perdendo. Entendi. Então é para isso que serve. E o flaperon é uma superfície que fica na asa. Quando o avião está em alta velocidade, quando ele está em baixa velocidade, lá na ponta da asa tem uma superfície que faz a asa subir ou descer, que é para o avião fazer curva. Sim. Em alta velocidade, aquilo fica travado. Porque se você mexer nisso aqui em alta velocidade, o avião, a força vai ser muito grande. Então lá no meinho da asa tem uma outra superfície que faz a mesma coisa. Só que como ela está no momento de força mais junto da fuselagem, então ele consegue mexer e vai conseguir virar a asa do avião. Entendi. No caso do 777, além de fazer isso, na hora que o avião vem para pouso ou para decolagem, esse aileron, que é o nome da peça, também atua como flap. Tá. Aí juntaram flaperon. Entendi. Um flaperon foi encontrado numa ilha lá na África. Agora não lembro se é Madagascar ou... uma ilha ali no... Perto do... Ilha Reunião, não sei agora qual... Mas uma ilha lá da África. Cheio de craca. Craca é uns organismos que crescem... Né? É igual o fundo de barco. Quando você vai no naufrágio tá tudo aquilo... Cheio de craca, E aí os personagens também do filme lá do pirata lá. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, né? Aqueles caras tudo cheio de craca, sabe? Navio, né? Exatamente. Puta, eu acabei de lembrar de eu vi um desenho hoje que o cara fez um trocadilho com Piratas do Caribe que eu não acreditei. Sério? Um rato, ele pergunta... Rato em inglês é rat, né? E aí ele pergunta pro cara quantos passos mais até chegar no tesouro. Aí o cara fala... fala 3,14. E aí o ratinho é Pi Rat do Caribe. Puta. Nossa, é muito ruim pra ser muito bom, Exatamente. E acharam isso então perto dessa ilha cheio de craca. Cheio de craca. Isso quer dizer o quê? Então, não quer dizer que ficou 2 anos submerso esse negócio. Ou na água. Tá. E a água, onde o avião caiu, existem correntes marítimas que levam as coisas que estão boiando para algum lugar. E chegou na costa da África. Então, que é longe, né? Que é longe. Num primeiro momento, os caras falaram, putz, então o avião caiu nessa área, porque essa corrente marítima é que leva para a costa da África. Os caras sabem tudo isso. Sabem tudo isso, mas recentemente um cara descobriu uma maneira de verificar de onde que a craca nasce, baseado na temperatura da água. Sim. Desculpa aí. Tipo de craca? Já viu? Isso. Quando a craca vai crescendo, é igual uma árvore. Já viu quando o cara serra a árvore e fica aqueles círculos? Concêntricos. Que sabe, cada ano que passou, como que tá o ar, como tá não sei o que. Então, a craca também ela vai crescendo assim em círculos. Entendi. E aí, baseado na quantidade de cracas que tem e o tipo de craca, de círculo que ele sabe a temperatura da água que tava quando aquilo se formou. E aí ele consegue definir, bom, para essa temperatura tem essa parte do oceano aqui, então provavelmente a colisão foi aqui ou o início do drift, né, do negócio foi naquela área.
Ciência é um negócio incrível. E bate com a mesma área que estão procurando no Índico? Isso, bate. Que doideira. Ciência é foda mesmo, né, cara? Por que eu acho que não vão achar? Porque quando o Air France caiu na costa aqui do Brasil, lá depois de Fernando de Noronha, o avião tava caindo e ele passava informação das coisas que estavam acontecendo direto para o satélite. E uma das informações era latitude e longitude. Quando ele bateu no oceano, o pessoal que foi fazer o resgate já sabia a última posição conhecida do avião. Ou seja, era mais fácil. Era bem mais fácil. Demorou 2 anos para achar o Air France. E por quê? Porque onde ele impactou na água até onde ele foi parar, 3.500 metros de profundidade, sei. Existe um deslocamento de água e... Pra que lugar que ele foi, entendeu? Aí você pega isso no Oceano Índico, que é profundo pra caramba, é 6.000 metros lá, é coisa absurda. 6 quilômetros pra baixo. É uma busca muito difícil, muito cara, e que o retorno em si não vai ser muito... Produtivo, você acha? Produtivo, porque o avião tava bom. Então o Fly Recorder vai mostrar os dados de voo, que estavam normais, só estava fora do plano de voo. E o gravador de vozes, ele só grava as últimas 2 horas de voo. Então se nas últimas 2 horas o cara não falou por que ele fez aquilo, não tem informação útil nenhuma na caixa de voz também. Dentro da sua teoria, ele pode ter querido deixar uma mensagem para os familiares ou para busquem conhecimento. Exatamente. Ou eu tenho que falar uma coisa para vocês que os alienígenas... Aí caiu a vida. Eu vou falar coisa mais não sei o que, e a hora, aí para na hora certa, né? Cara, que fantástica essa história. Então, essa é a minha tese. E nesse especial do Netflix, eles não falam sobre alguma coisa sobre essa teoria que você tem? Não, eles falam na despressurização. Eles falam. Despressurização não proposital, por alguma falha? Proposital. Tipo, o piloto, que de qualquer maneira ele teria que eliminar o outro para poder despressurizar. Claro. E isso eles não falam. Pelo menos que eu me lembre, não fala. E o que acontece com uma despressurização àquela altitude? A galera começa a sufocar? O que é que acontece? Então, em condições normais, se um avião despressurizar a altitude que aquilo estava, 34 mil pés, o piloto comanda uma descida e mesmo que você não ponha a máscara, você não vai morrer. Não? Porque em 8 minutos, mais ou menos, 6 a 8 minutos, o avião já está numa altitude que você respira normalmente. Lá em cima existe oxigênio. Ele só não está na concentração que a gente precisa para conseguir respirar direito. Entendi. Então você pode ficar meio grog, meio mais... Algumas pessoas podem apagar. Mas assim, você não vai morrer de imediato. E temperatura? A temperatura depende. Se for uma despressurização por falha mesmo estrutural do avião, a temperatura vai cair muito rápido. É igual um spray, né? Quando você aperta o desodorante aqui, que daquele a lata fica geladinha. É verdade. É a mesma coisa. O avião ia ficar geladinho por dentro. Mas eu acho que não foi despressurizado. Porque por isso que eu falei assim, a vida do piloto ia ficar um inferno. Todo mundo batendo lá, tentando entrar. E aí ia configurar que alguma coisa estava errada. E aí iam querer arrombar a porta, e entrariam outras coisas que o cara poderia evitar simplesmente, tá tudo certo, a gente não quer comer. Cara, que história. Mas pode ser ainda que tenhamos ainda, se achar alguma coisa de destroço, pode ser que tenha uma explicação. Pode ser. Porque sempre que... O pessoal que investiga acidente de avião, eles são muito especializados, cara. A gente é burro aqui falando o que a gente conhece um pouquinho. Em cima de uma peça. Mas o cara que acha mesmo o negócio ali, acha os pedaços retorcidos, ele consegue definir com que força que bateu no mar. Se ele desceu de nariz, se foi chapado.